Amém, irmãos? Então, nós vamos estar dando início, né, ao novo capítulo do Livro Santos no Mundo. E eu passo aí a palavra para o irmão Ailton, que vai estar trazendo o estudo de hoje. Amém, irmãos. Então, vamos dar seguimento, né, ao nosso estudo, né. Hoje a gente vai entrar no capítulo 7, falar a respeito de igreja e culto, né, na perspectiva puritana, né. O capítulo 7, né, o Leland Hickin, ele abre com a frase, né, de Richard Cox, que ele vai dizer, né, que eu sou da opinião que todas as coisas na igreja deveriam ser puras, simples e afastadas o mais longe possível dos elementos e pompas deste mundo, né, dando aqui uma definição, né, do que é, de fato, um culto puritano, e dando uma cutucada aqui, né, nas missas, né, cheio de pompa, né, da igreja católica. Um dos motivos, né, que levaram ao surgimento, né, do movimento puritano, né, era essa necessidade de reformar o culto da igreja da Inglaterra, né. Tinha lá a Elizabeth, né, que era uma das filhas de Henrique VIII, né, que ela não era uma rainha católica, né, mas também não era uma rainha reformada, né, nos termos que a gente conhece hoje, né? E essas reformas, né, que ela havia feito na igreja da Inglaterra, elas não foram suficientes, né, para aquele grupo, né, de protestantes ingleses, né, que mais tarde ficaram conhecidos, né, como puritanos, né. Pois a igreja da Inglaterra, né, ela tinha elementos, né, papistas, né, elementos, né, pertencentes ao catolicismo de uma maneira bem forte ali, né, na sua liturgia. Para os irmãos que tiverem perdido quanto a esse contexto, né, eu mais o Felipe, nós fizemos uma live, né, a respeito dessa questão, né, do surgimento. Está disponível lá no canal do Instagram, né, lá na página do Instagram, Consciência Puritana. Então, como a Elizabeth ela só havia deixado a igreja meio reformada, como ela não tinha feito essa reforma radical, os puritanos, né, eles queriam essa reforma radical, né? E eles queriam, né, uma reforma tanto ali no âmbito eclesiástico, né, quanto em todos os elementos, né, que fizessem parte do culto. E essa reforma na igreja da Inglaterra, por incrível que pareça, foi algo que os puritanos eles não conseguiram alcançar, né? Eles não conseguiram ver a igreja da Inglaterra, né, reformada. Hoje a religião, né, que permanece na Inglaterra, a religião oficial, é o anglicanismo. Então, mas os puritanos eles deixaram um legado, né, um legado permanente, um legado forte, né, no que diz respeito à relação também entre igreja e Estado. A gente vai começar a ver aqui hoje. E os puritanos eles tinham uma base bíblica para determinar, né, a política eclesiástica, né, que eles então parceriam, né, esses critérios, né, pelas quais, né, o culto ele deveria. Então eles seguiram, né, Thomas Cartwright, né, que frequentemente é conhecido como o pai do
presbiterianismo, né, Thomas Cartwright, que se apoiava ali na igreja apostólica, ali no início da igreja, ali em Atos, né, e as diretrizes, né, que ele lançou, né, eram ali todas fundamentadas ali no início daquela igreja. Então, existem alguns critérios, né, que devem determinar, né, a política eclesiástica da igreja. E o primeiro desses critérios, ele está lá em 1 Coríntios 10, 32. O irmão Fabrício pode ler para a gente? Oi? 1 Coríntios 10, 32. Alguém abra aí 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 10, 32. Isso. Certo. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, um dos primeiros critérios era esse, né? Que não deveria se ofender a alguém, né? Especialmente ali a igreja de Deus, né? O segundo critério está em 1 Coríntios 14, 40. Alguém pode ler? Já leu 14, 26 para mim, por favor. O 1 Coríntios 14, 40 diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E o verso 26, né? Isso. Verso 26 diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, o segundo critério, né, era que tudo no culto deve ser feito com ordem, né, e com decência. E o terceiro, né, é que tudo seja feito para edificação mútua dos irmãos, né, seja feito para edificação da igreja. E o quarto, né, o quarto critério, ele está lá em Romanos 14, versículos 6 e 7, onde nos é dito que aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Então, o quarto e último critério é que todas as coisas elas devem ser feitas para a glória de Deus. Então, e os puritanos, eles eram conhecidos, né, como homens do livro. Então, o ponto de partida lógico deles, né, era que tudo deveria ser feito com base na Bíblia, né? Tudo que eles pensavam, né, o norte deles era a partir da Bíblia. E para definir algo tão importante quanto o culto, né, para definir algo tão importante quanto a política eclesiástica, eles também, né, eles foram para a Bíblia, né, eles meditaram, labutaram ali, né, para procurar essas bases, né, dentro da Bíblia. Então, e citando aqui Lutero, né, que foi um teólogo brilhante, ele não era tão rigoroso, né, quanto os puritanos, né, a respeito desses critérios, né, ele nos diz o seguinte, que há uma impressionante confusão de religiões e de formas de culto religioso no mundo. Isso surgiu porque todos procederam sem a palavra de Deus, de acordo com a opinião do seu próprio coração. Deus não quer ser adorado de nenhuma outra forma, senão daquela que ele mesmo prescreveu. Então, Lutero, que não era alguém tão rigoroso quanto os puritanos, né, ele nos fala isso, né, que a nossa adoração
o que vai para o culto deve ser somente aquilo que o Senhor prescreveu em sua palavra. E os puritanos, né, eles compuseram, né, uma ordem de culto, né, que é citada aqui no livro Santos no Mundo, que diz o seguinte: uma forma e uma ordem de uma igreja reformada, limitada dentro do compasso da palavra de Deus, a qual o nosso Salvador tem deixado para nós como a única suficiente para governar nossas ações, de modo que qualquer acréscimo a esta palavra, pelo artifício do homem, por melhor, mais santo ou mais belo que pareça diante de nosso Deus, é, no entanto, mal, ímpio e abominável. Então, nós temos a Bíblia, né, o nosso manual ali de instruções, né, e na Bíblia, né, é prescrito como o Senhor, né, ele quer ser adorado. Então, o que fica claro para nós é que, por mais que as nossas intenções elas sejam belas, né, por mais que as nossas intenções sejam puras, sinceras, por mais que elas queiram agradar a Deus, né, se elas não estão prescritas, né, na Bíblia, elas são abomináveis e o Senhor a rejeita. Nós vimos isso com Caim, né, quando Deus ele rejeitou, né, a sua oferta. Né? Tem também Nadab e Abiú, né, quando eles ofereceram fogo estranho, né, perante ao Senhor, né, e eles foram consumidos, né, porque eles ofereceram um culto, né, da cabeça deles, né, um culto, né, que não agradou ao Senhor. Então, o Senhor rejeitou aquele culto, o Senhor rejeita o culto que não é prescrito pela sua santa palavra. Então, isso levava os puritanos, né, a rejeitarem toda aquela pompa católica, né, toda aquela pompa anglicana, quanto às vestimentas, quanto aos rituais, né, extravagantes, baseados no Antigo Testamento, né? Todas as roupas, né, do alto clero ali dessas igrejas eram ali baseados no Antigo Testamento, e os puritanos eles rejeitavam isso com toda a razão, já que o Antigo Testamento ele teve seu cumprimento em Cristo, e todos aqueles rituais eles foram abolidos com o advento, né, de Cristo, com o advento do nosso Senhor. Então, para eles não tinham essa necessidade, eles rejeitavam toda a pompa na missa católica, né, na missa anglicana. E a gente não vê que os puritanos eles romperam, né, de modo decisivo, né, com esses dois grupos, rejeitando essa tradição que era uma tradição extra-bíblica, né, de adicionar coisas ao culto que a Bíblia não ordenava, que a Bíblia não dava, não deixava claro. Eles iam introduzindo, e os puritanos eles romperam com essas tradições, né? E porque eles abusavam, né, em certo sentido, né, dessas fundamentações extra-bíblicas, né, para colocar coisas que o Senhor não ordenava no culto. Então, a gente vê aqui que não é uma rejeição, né, à tradição, mas é uma rejeição onde a tradição ela não foi serva das escrituras. E para os puritanos, né, a Bíblia era a autoridade suprema, era a autoridade suficiente, né, para toda a Bíblia, nortear, né, todas as coisas da Bíblia, não somente, né, para assuntos que dizem respeito à nossa salvação. Então, eles entenderam que o culto, né, que ele também era norteado pela Bíblia e assim deveria ser feito. William James ele vai dizer que a Escritura é uma regra perfeita de fé e conduta, não apenas parcial, nem há nada que se deva observar na Igreja de Deus que dependa da tradição ou de qualquer autoridade e que não esteja contida nas Escrituras. John Owen vai dizer que a Escritura contém todas as coisas necessárias para serem praticadas no culto a Deus. Né?
Nós não precisamos ser dependentes, ser servos da tradição, né? A Bíblia ela é suficiente, ela é clara naquilo que se deve fazer a respeito do culto. E o contexto que os puritanos estavam envolvidos, né, era esse contra a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. E quando os puritanos eles estavam envolvidos em alguma polêmica, em alguma controvérsia, né, tinha um motivo, né, tinha um contexto. Os caras não estavam ali mirabolando coisas da cabeça deles. Era sempre por um motivo, era sempre uma causa que eles estavam lutando. Por isso que a gente deve entender o contexto de muitas coisas. Por exemplo, a música no culto que a gente vai estar falando, a iconoclastia, né, o não fazer imagem, tudo tinha um motivo, tudo tinha um contexto. Então, para fechar esse assunto aqui, né, a respeito das diretrizes eclesiásticas, né, a base bíblica que determinava essa política, né, o William Bradshaw, ele descreve esse princípio do que pode ocorrer no culto. Ele vai dizer o seguinte: eles sustentam e mantêm que a palavra de Deus contida nos escritos dos profetas e apóstolos é de perfeição absoluta, dada por Cristo, o cabeça da igreja, para ser o cano e a regra única de todos os assuntos de religião e do culto e serviço a Deus. E o que é que não pode ser justificado pela dita palavra é ilegal. Jeremias Burroughs ele vai dizer que qualquer coisa que inserimos na adoração a Deus precisa ter autorização da palavra de Deus. Né? Então, como eu disse, por mais que a intenção seja boa, né? Se ela não está prescrita na palavra, se ela não pode ser justificada pela Bíblia, né? É ilegal e o Senhor um outro grande respeito da realidade da igreja visível, né? A realidade da igreja como igreja. Ou seja, a igreja ela não consiste, né, em seus prédios deslumbrantes, não consiste nas megas igrejas, ela não consiste nas vestes pomposas e glamurosas dos ministros, mas a igreja do Senhor, ela consiste no ajuntamento dos santos na Assembleia, o ajuntamento dos eleitos. Né? A igreja ela é feita de pessoas, né, que foram redimidas, de pessoas que foram salvas. A igreja do Senhor não é uma instituição, né? A igreja do Senhor não é um nome como a igreja católica, por exemplo, sustenta, né? Que aqueles que não estão dentro da sua jurisdição não podem ser salvos. Ailton, para o William Gold, sim. Antes de tu entrar nesse assunto aí, da igreja como realidade espiritual, ainda falando um pouco sobre a questão da palavra, né? Tu poderia comentar justamente acerca do princípio regulador do culto, né? Que foi praticamente como ficou conhecido, né? A forma dos puritanos tratar o assunto. Então, essa questão eu estou preparando para falar, né, na próxima aula, que aí eu detalhar mais ali. Então pronto, então show. Pode deixar para a próxima aula. Nessa questão é que a gente vai entrar na questão ali das imagens. Legal. Então beleza, pode deixar. Aí nessa parte aqui na igreja, que a congregação, né, pôde desenvolver, né, com essa reforma proposta pelos puritanos. Então, seguindo, né, a respeito dessa realidade da igreja, que a igreja é o ajuntamento dos santos e não um prédio, William Gold ele disse que a igreja consiste daqueles que, interior e eficazmente, pelo Espírito, creem em Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo, né, aqueles que confiam no Senhor, eles que fazem parte da igreja. John Hooker, ele diz que a igreja não é feita por bispos
sacerdotes e outros tais, mas sim que a igreja é a companhia de todos os homens que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. E essa palavra de John Hope, né, ela casa muito bem com a pergunta, né, do catecismo de John Paul, né, a respeito do que nós entendemos ser igreja. A resposta à pergunta é a seguinte, né? Por igreja entendemos não nem seus bispos cardeais reunidos com geral, mas toda a comunidade dos crentes, né? Então, quando nós entendemos o que é igreja, são as pessoas que foram remidas pelo sangue de Jesus, né? Que foram salvos por Cristo, né? E não as instituições, né? A igreja não é a igreja católica, né? A igreja não é a igreja presbiteriana, a igreja não é a igreja anglicana. A igreja é um corpo de pessoas, né, que foram salvas por Cristo. Então, para os puritanos, a igreja e que são eles conhecidos de Deus, ela está de qualquer tipo de estrutura institucional, né? Que seria a igreja visível, né, que nós conhecemos, né, por nomes denominacionais. Então, essa igreja ela está acima, né? Essa é a igreja de Cristo. Então, se essa igreja é invisível, né, em vez de ser uma instituição, né, pela qual nós chamamos pelo nome, né, obviamente, ela não terá por cabeça um papa, mas ela tem por cabeça, né, Cristo, né? Ela não tem por cabeça um conselho eclesiástico, ela tem por cabeça o nosso Senhor, né? E a Bíblia, né, ela é clara, né, ao dizer, né, que Jesus, né, ele é o nosso cabeça, né? Ele é o cabeça da igreja. Né? E a gente tem, né, alguns textos, né, que falam a respeito disso, como o texto de Efésios 1, 22, né, Efésios 4, 15, Efésios 5, 23 e Colossenses 18. Então, e se nós vemos a igreja, né, como algo essencialmente espiritual, ela automaticamente não está ligada a algum templo, ou algum santuário, ou algum lugar em particular. Isso faria com que nosso culto, né, só seria aceito se estivermos presentes a esse local ou presença de algum sacerdote. Né? Se a igreja são essas pessoas, né, nosso culto, eles válido para essa grande. Se a igreja são instituições, nosso culto só é válido se nós estivermos presentes nesse local. Foi contra isso, né, que os puritanos lutaram, né, quando falaram a respeito da realidade da igreja espiritual. John Gillespie vai dizer que a nós cristãos nenhuma terra, nenhum chão impuro é judaico, toda a casa fiel e toda a companhia fiel. Sim, todo o corpo fiel, um templo no qual se serve a Deus. Né? Eu disse, né, o culto, né, ele não deve ser prestado, né, só de presença, né, ele não tem principalmente do sacerdote, né, do ministro ordenado, né, e também o seu culto, ele não tem valor somente num lugar específico. Somente se você vai à igreja é que seu culto é aceito. Então, o culto cristão, ele se dá somente nos dias, né, marcados pela agenda mais conhecida, mas a gente tem mais o dia de domingo, né, que fica, a gente sempre coloca na cabeça, né, hoje é domingo, hoje eu tenho que cultuar, né. O culto cristão, ele não se dá somente nesses dias, né, ou quando você se ajunta, né, na assembleia, né, com o santo, né. O culto, ele não se dá somente nesses momentos
específicos. Mas onde quer que nós estejamos, né, seja qual for o período do dia, seja o que nós estivermos fazendo, nós devemos estar prestando culto ao Senhor, né? E a palavra culto, ela está ligada, né, a conjuntos de atividade em que você adora a Deus, né? E você não adora a Deus somente no culto de domingo ou no culto da quarta-feira. Você não adora a Deus somente com seus irmãos, ali na presença do Senhor. Você deve fazer isso todos os dias, em todos os momentos, em qualquer atividade, né? Qualquer coisa que a gente estiver fazendo, né? E nós fomos criados, né, para glorificar a Deus. Nós somos criados para prestar culto a Deus, né? Quer comais, quer bebais, né? Quer faça qualquer coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus, né? E não existe essa diferença, né, entre secular e sagrado, né? Toda a nossa vida, né, ela deve ser vivida, né, diante de Deus, né? Patrick Thompson, ele resume isso para a gente, né, da seguinte maneira: a vida do puritano era, num certo sentido, um ato contínuo de culto, buscado debaixo de um senso incessante e ativo dos propósitos providenciais de Deus, e constantemente renovada pela atividade religiosa, pessoal, doméstica e pública. Então, nós devemos viver toda a nossa vida prestando culto ao Senhor, né? Os cultos ali de domingo, né? Eles vão servir, né? Para renovar, né, a gente durante a semana, né? A nossa presença na congregação com os irmãos, né? Elas têm esse propósito também, né? Para a gente se sentir revigorado, para a gente se sentir abraçado, né? Mas o culto, ele não está ligado a um lugar, né? O culto é aquilo que você faz, né? Durante seu dia, durante suas atividades, né? Quando você glorifica a Deus, você está prestando culto ao Senhor. Então, se a igreja ela não é um prédio, né, um grupo de clero profissional, se a igreja não é o papado ou os bispos, né, quais são os sinais de uma igreja visível? Né? Quais são os sinais que marcam o que é uma igreja? João Calvino e Richard Sibbes, eles diziam que uma verdadeira igreja, né, ela é visível em suas atividades, né? E essas atividades eram, né, nas palavras deles, a sã pregação do evangelho, a correta administração dos sacramentos, né, batismo e ceia, a oração religiosamente realizada e pessoas más justamente punidas. Uma manifestação puritana declarava basicamente as mesmas diretrizes. As marcas e servidores para as quais uma verdadeira igreja a explicação da palavra puramente, a administração dos sacramentos sinceramente e a disciplina eclesiástica. Então, as marcas, né, da igreja, né, o centro básico da igreja é a representação da palavra empregada, dos sacramentos bem administrados, da disciplina eclesiástica bem aplicada. Então, quando se faz isso, quando se segue essas normas, essas diretrizes, né, ali nós vemos uma igreja, né, fiel, né, uma igreja, né, que fala em nome do Senhor. Então, outras marcas da igreja visível, né, ela consistia no relacionamento entre os cristãos e a definição de John Davenport, né, é a seguinte, só achar aqui. A definição que John Davenport dá é uma companhia de pessoas fiéis e santas ou de pessoas chamadas do mundo para comungar com Jesus Cristo, unidas numa congregação, a Ele como membros da sua cabeça e um com o outro, por um santo pacto de companheirismo mútuo em todos os modos de culto santo a Deus e de edificação um para o outro. Então, nós vemos que
a comunhão, né, dos santos, né, a comunhão dos irmãos, também era uma marca, é uma marca, né, da igreja visível. Mas para muitos puritanos isso era uma marca secundária, né? Quanto as primárias, né, são aquelas que eu mencionei, né? A pregação da palavra, né? A administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. E todas essas aplicações, né, e mudanças, né, elas acabaram tendo consequências, né, que os próprios puritanos não previam, né, eles não imaginaram, né, que uma seria a membresia voluntária, né, das pessoas, né, onde as pessoas elas não eram forçadas a se adequarem a uma norma, né, elas não eram forçadas a participarem daquilo, elas eram basicamente, elas se voluntariavam. A igreja do Estado, né, a igreja anglicana, ela fazia uma imposição aos membros, né, se conformarem. No puritanismo não existia isso. As pessoas elas serviam, né, porque elas se sentiam ali, né, encorajadas, elas se sentiam livres, né, não no sentido arminiano da palavra, né, elas eram pessoas que estavam à vontade, né, para prestarem aquele culto, né, sem uma imposição do Estado. Então, como deveria ser constituída tal igreja, né? N. Jacob ele vai dizer que pelo livre consentimento mútuo dos crentes, unindo-se e comprometendo-se a viver juntos como membros de uma igreja comprometida a viver juntos como membros de uma santa sociedade. Então, a igreja ela é descrita desse modo. São pessoas que se dispõem de modo voluntário, não por imposição de alguém, né? Não por imposição do Estado. A igreja puritana ela é constituída de pessoas, né, que estavam se voluntariando para participar, né, do culto solene a Deus, né? Então, nós vemos que a desvalorização puritana da igreja institucional, né, que são as grandes denominações, né, os megatemplos, né, os papas, ela veio acompanhada da doutrina da fidelidade da igreja institucional, enquanto Roma, né, dizia, né, que o Papa era infalível, né? Os puritanos diziam, não, a igreja ela é passível de erro, né? Nós somos homens, nós somos passíveis de erro. Então, essa doutrina do puritano, ela atacava, né, diretamente a infalibilidade papal. Então, Preston ele vai dizer que ser incapaz de erros é um atributo inseparável do próprio Deus, o que não se pode dizer a respeito de qualquer criatura. Né? Basicamente, quando você diz, né, que o Papa não pode errar, ele está se colocando no lugar de Deus. Né? Somente Deus não erra. Então, os puritanos eles acreditavam sim que a igreja ela poderia errar, que a igreja ela poderia ser acometida de falhas. William Purves ele diz que todas as igrejas visíveis sobre a terra estão sujeitas à apostasia. E John Owen afirmou que a igreja, em sentido algum, é absolutamente liberta, né? Se liberta de erro. Então, a igreja, né, ela pode, né, errar. A igreja não é infalível. Então, e os puritanos, né, eles chamavam os seus templos, né, de casas de reunião, né, para desviar a atenção, né, do lugar físico, né, que é o templo, né, e eles concentravam ali nas atividades espirituais, né, as quais eram um verdadeiro cerne do culto prestado pela igreja. Então, como os puritanos criam na pureza do culto, né, na beleza,
na simplicidade, lógica de remover, né, qualquer imagem da igreja, também que vem, né, que é um dos motivos da iconoclastia, né, que são aqueles que se opõem, né, à adoração, né, e alguns são mais radicais, né, no sentido de destrói o fato, né, mais, né, não imagem. É isso. Então, semana que vem a gente vai ver a respeito dessa questão. A gente vai ver a respeito da elevação, né, do laicato, né, a elevação das pessoas comuns, a participação do culto congregacional. Alguém tem alguma coisa para falar, para acrescentar aí? Fique à vontade. Não, então vamos seguir. Então, outra implicação, né, da doutrina puritana da igreja foi a elevação do papel da pessoa leiga, né, da pessoa comum na igreja e no culto. O papel das pessoas leigas ele era fundamental, né, em relação a respeito, né, do governo eclesiástico da igreja, ou seja, onde a congregação ela elegeria seus próprios ministros, né, e não o Estado seria responsável pela delegação dos mesmos, né? E porque ali na igreja anglicana, né, era o Estado, né, que delegava, né, quem seria o ministro. Então, quem ele fosse mais afeiçoado ali, né, quem poderia dar mais privilégios para ele ali, já que a igreja, né, ela exercia um domínio sobre a população, quem fosse mais simpático a eles, né, eles indicavam. Então, aqui na estrutura, né, estrutura eclesiástica, né, que os puritanos estabeleceram, era a igreja, né, era a congregação que escolhia os seus ministros, né. A gente pode ver ainda hoje, né, isso é presente no presbiterianismo, né, dentro das igrejas, né, que adotam um modelo congregacional. Então, a congregação também era responsável, né, pelos detalhes do culto, né? Era a congregação, né, que dizia, né, o que podia, o que não podia. E esse ideal, né, puritano, ele foi descrito, né, com uma boa combinação, né, de liderança clerical, né, e responsabilidade leiga, né? Existia ali um meio termo, né? Eles se completavam, né? Para que existisse, né, um bom senso ali dentro do culto. Então, houve, né, objeção dos leigos, né, da pessoa comum, às vestes clericais, né, que era tão forte, né, que muitos ministros eles foram forçados, né, a abandoná-las, né? Até pelo motivo de que as vestes pomposas desses ministros, né, davam um destaque a mais, né, em relação àquelas pessoas, né? E os puritanos também eles vêm para romper com isso, né? Os ministros, né, eles não são mais importantes que as pessoas comuns que estão ouvindo ali a mensagem. Então, outra consequência da doutrina da igreja que foi abraçada por essas pessoas comuns, né, foi a transformação do culto público, né, onde o estilo simples da pregação, né, ela forçava que fosse na língua original que houve, né, que era o exemplo, para que toda a congregação entendesse o que estava sendo dito, né? Já que antes a palavra, né, era ministrada em latim, né? As missas eram feitas em latim. Então, vem esse rompimento também agora. Agora, o culto, a palavra é pregada em inglês. Então, as pessoas leigas, elas podem entender o que está sendo falado. Então, e as pessoas leigas, elas eram até encorajadas, né, a criticar os sermões dos ministros, né, aqueles sermões que estavam sendo pregados, né,
e eles eram incentivados a comparar o conteúdo pregado com as escrituras, né? E a gente lembra aqui, né, dos bereanos, né, em Atos 17. E Edward Hamilton, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas são ensinadas, primeiro, a examinar as doutrinas dos homens pela regra e o padrão da palavra, pois, embora o julgamento da interpretação pertença principalmente aos ministros da palavra, Deus, no entanto, deu a todos os crentes uma capacidade de julgamento para provar os espíritos e examinar as escrituras para ver se as coisas que ouvem são assim ou não. Então, enquanto lá na igreja católica você não podia questionar o sentido, né? Aqui eles eram incentivados, né, a questionarem, né, os seus ministros, né? E ali eles conversavam entre si a respeito da mensagem. Então, os puritanos eles vêm também para romper com isso. E ali também, quando os leigos, né, as pessoas comuns que vêm para participar do culto, né, foi removido também a distância, né, que existia entre o clero, né, e das pessoas leigas, né. Isso tinha um fim, né, de mostrar, né, que todas as pessoas elas ocupam a mesma posição perante Deus, né. Ali diante de Deus todo mundo, né, foi nivelado por baixo, né, na posição de pecador, né. Já que antes os cultos eles as pessoas eram separadas por divisórias, né, eram por classes. Então, os puritanos não existiam mais essa diferença, né? Todo mundo está nivelado ali por baixo. Então, eles também, né, indo contra a ideia, né, a respeito das instituições, que os papas, né, eles são intermediadores necessários para a nossa salvação, eles rompem com essa questão também. A igreja, ela não é uma instituição, né, que garante a sua salvação, né? Como a igreja de Roma diz, né, se você não está na igreja, dentro da igreja, você não é salvo. Aqui eles acreditavam, né, que Cristo é o nosso único mediador, né? Somente Ele pode nos levar ao Pai, né? Então, eles rompendo com essa ideia de que a igreja é uma instituição, né, dá esse poderio para Cristo, né, tirando esse poderio da igreja, esse poder que a igreja achava, né, que tinha ou acha que tem ainda, né, infelizmente. Então, com essa elevação das pessoas leigas, né, nós chegamos à participação congregacional no culto, né, onde a congregação agora ela estava envolvida. Né. Todo o tempo que eles foram excluídos, né, agora eles são trazidos para perto, agora eles são trazidos, né, incentivados a participarem do culto. Então, para a gente entender essa questão, a gente precisa voltar ao catolicismo romano, já que a missa, né, ela acontecia em latim, a música também era em latim, né? Fosse com instrumentos, né, ou coral, eram também com palavras em latim. Tudo era feito, né, em latim, né? E as músicas eram executadas por músicos profissionais, né? E isso, né, é inteligível para as pessoas comuns. Elas não entendiam, né, o que estava acontecendo. Então, elas não eram integradas ao culto, né? Elas não participavam do culto. Era basicamente um espetáculo. Eles não tinham esse poder, né, já que eram dotados, né? Eles não eram pessoas qualificadas ali para participarem daquele culto. Então, as pessoas, né, ficavam divididas, né? Então, era algo, né, que prejudicava, né, a comunhão dos santos. Mas que todos estivessem juntos ali, né, no mesmo espaço, né, não estavam juntos no mesmo espírito. Então, os puritanos, eles também, eles mudam isso, né, para que as pessoas comuns elas pudessem participar do culto público, né. Então, os puritanos, eles trazem as pessoas para perto. A música ela passa também por mudança, né?
para que a congregação ela pudesse participar. O instrumental ele sai, né? E o coral ele também sai. E com isso os puritanos eles vão introduzindo, né, o canto congregacional do salmo da igreja, né, na língua inglesa, para que agora todos possam cantar, né? Agora não é somente aqueles que sabem latim, né? Não é somente os músicos profissionais, agora toda a congregação canta, agora toda a congregação participa, né, desse momento de louvor. Né? Então, os puritanos, né, eles restauram o direito comum do povo, né, de se unir no louvor a Deus, né, de poder no culto público. E o canto congregacional, né, ele foi tão importante, né, dentro do movimento, né, que ele foi registrado, né, da seguinte maneira. Aqui o Leandro Henrique vai trazer aqui a prática de cantar juntos a música da igreja nos tem ajudado, pois tão logo haviam começado a cantar em público em apenas uma pequena igreja de Londres, imediatamente não apenas as igrejas da vizinhança, como até as cidades distantes começaram a competir umas com as outras na mesma prática. Você pode, às vezes, ver na igreja de St. Paul Cross, após o culto, ter visto 6.000 pessoas, velhos e jovens, de ambos os sexos, todos cantando juntos e louvando a Deus, né? E a música, ela tem esse papel, né? Ela ocupa esse papel central, né? A música, ela nos faz, né, absorver, né? Ela consegue, a nossa mente, né, ela consegue captar melhor, né, coisas que são cantadas. Então, quando eles estavam ali cantando o salmo, eles também estavam fixando, né, doutrinas a mente deles. Então, isso foi muito importante ali, a introdução do salmo, a introdução da música na língua inglesa, né? Os puritanos, eles revolucionaram, né, o culto. E a respeito da pregação, né, o irmão Felipe, né, ele já deu duas aulas sobre o tema, né, está disponível, né, no canal do YouTube, Consciência Puritana, para mais sobre pregação, os irmãos podem pesquisar lá no YouTube. Então, a gente vê que aqui o culto puritano ele culminava no sermão, né? E aqui a congregação ela não estava também excluída de participar. Mas não, as pessoas elas participavam não interrompendo o pregador. Elas ouviam, mas estavam ali sentadas com suas vidas abertas e elas podiam examinar o que os pregadores estavam dizendo, né? Quando eles discorriam sobre ele, né? Após o culto, o significado dos textos, né? Na igreja católica, né? As pessoas eram excluídas disso, né? A Bíblia ela não estava traduzida na língua do povo. Aqui, com os puritanos, o povo era chamado a participar mais uma vez do culto, enquanto o pregador fala, eles examinam, eles participam, eles leem, eles têm a Bíblia em sua língua. Então, a Bíblia não era mais exclusiva dos ministros, né? Como a igreja de Roma, né? Ela não estava mais em poder somente do clero, né? Ela agora ela faz parte da vida da pessoa comum, né? Isso foi uma das grandes, né, motivações da reforma, né? E William Tyndale, né, ele disse algo bastante legal, né, que nos faz lembrar a respeito dessa questão aqui, né? Quando ele diz que desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar a minha vida em pouco tempo, farei com que um menino que conduz o arado saiba mais das escrituras do que você. Ele falando para um oponente católico a qual ele estava debatendo. Né? Então a Igreja Católica ela não permitia que o povo tivesse uma Bíblia.
Agora, com a reforma protestante, né, as pessoas leigas elas têm acesso à Bíblia na sua língua. E aqui a gente vê eles participando, né, de modo direto no culto puritano. E essa frase, né, de Tyndale, né, ela tem um significado que, de fato, né, muitas pessoas, né, hoje sabem, né, a Bíblia muito mais, né, que os papas, né, não é exagero nenhum falar isso. Então nós vemos, né, como os leigos, como as pessoas comuns, elas foram introduzidas, incentivadas a participarem do culto público a Deus. Né? A gente vê como os puritanos, eles revolucionaram, né, em todos os aspectos, e aqui é mais um desses aspectos a respeito da igreja, né, a respeito do culto. Aí semana que vem a gente tem mais, a gente vai falar ali da significação do culto, a gente vai falar a respeito da adoração de imagens, a gente vai falar a respeito do princípio regulador do culto, a gente vai falar também do domingo puritano, né? É tudo semana que vem, se Deus quiser. Aí, Felipe, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Fique à vontade. Muito boa. Ailton, enquanto você estava falando aí sobre a questão dos leigos entrarem, né? Eu me lembrei de uma situação, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja assembleiana de uma denominação, e aí lá é costume, né? Os pastores sentarem no púlpito e tudo isso, né? Até o púlpito lá e no palco várias cadeiras, com vários, sei lá, presbíteros, evangelistas, segundo a ordenação deles lá e tal. O que poderia ser dito com relação a isso? O que é que tu acha? Com relação a esse pessoal, né, sentado em cima do púlpito e tal. Porque aí uma vez eu também já fui pregar numa outra igreja dessa mesma denominação e eles me avisaram isso, né? Eles chegaram para mim e disseram o seguinte, ó, aqui nós fazemos diferente, aqui não fica ninguém no púlpito não, só ninguém no palco, né? Fica todo mundo embaixo e só na hora da pregação é que nós vamos chamar você para você ir lá. Então eu achei interessante, porque é a mesma denominação, mas com duas visões diferentes, né? E aí tu comentando agora sobre a ideia de participação, de juntar, né, o povo com os ministros, né? No sentido, eu me lembrar desse cenário e tal. Aí o que tu teria para dizer aí sobre isso, né? Bem interessante. Eu penso, né, que às vezes as igrejas muitas vezes elas meio que adotam um sistema episcopal e eles nem se tocam. Eles acabam reprimindo, né, a congregação, né, de participar do culto, né, e não é geral, né, mas é o que eu vejo em algumas, né, e tem essa diferença, né, entre pastores, né, entre as pessoas comuns, né. Infelizmente acontece muito em igreja, mas em neopentecostais também tem muito, basicamente um governo episcopal na prática, né, que acontece, que tem essa distância, né? Os pastores, né, são praticamente semideuses, né? Tanto que se autodenominam como apóstolos, né? Eles mesmos, né, criam isso da cabeça dele. Então eu vejo que existe sim essa diferença até no meio evangélico, né? Meio que não feita de consciente, né? Feita de modo inconsciente, mas existe às vezes uns resquícios romanista no nosso meio nessas questões, né? Porque o homem gosta do povo, né? Gosta de sentir assim, e demais. Interessante. É interessante que justamente essa é a imagem que a gente pega, né? Por exemplo, a gente vai para um culto desse, por exemplo, e tem um pessoal sentado lá atrás, né?
no palco, aí realmente a gente tem essa ideia, acaba tendo essa ideia de poder, de fato, né? De um modelo episcopal, de hierarquia e tudo, né? É interessante. Nesse caso, os puritanos seriam contra, né? Sim, sim, porque até porque na questão do modelo de culto dos puritanos, o pregador, né? Ele está ali para na posição, né? Com a Bíblia, ele fala para a congregação, né? E a congregação ela deveria prestar somente atenção no ministro, né? No ministro que está levando a palavra. Então, aquelas pessoas que estivessem ali por trás, né? Automaticamente tiraria essa atenção, né? E os puritanos não achariam isso legal, né? Já que o central do culto deve ser a pregação da palavra, né? Então, eu acredito que seria aí um motivo que os escandalizariam, né? Essa diferenciação, né? De ministros ali dentro do culto, né? Com as pessoas comuns, né? Deixa só o pregador lá, somente ele que está incumbido de falar, de trazer a mensagem, né? Os demais ali só atrapalhariam, tirando a concentração, né? Do momento principal ali do culto. Show, muito bom. E com relação à separação de conjunto na própria congregação, né? Por exemplo, tem muita igreja que é assim, né? O conjunto de mocidade senta num canto, de jovens, né? O conjunto de adolescentes senta no outro, o conjunto de senhoras senta no outro, e no meio fica aquilo que a gente chama de nave, né? E com relação a isso, essa separação, se é prejudicial, se não é, se é simplesmente uma questão de costume, né? Ou se de fato fere de alguma forma algum princípio bíblico. O que é que tu acha disso? Então, ferir, eu creio que não fira, né? Mas acho que vai mais na questão do bom senso, porque acaba sendo uma das diretrizes, né? Ferindo uma das diretrizes no sentido de que você meio que deixa as pessoas incomodadas, né? Alguém vai ficar confortável o suficiente para participar, né, daquele culto onde é dividido, né, por classes, onde é dividido principalmente os jovens estão de um lado, né? Acho que as pessoas elas se sentem meio que traídas, né? Elas não se sentem à vontade, né? Chegam ali e já, poxa, será que eu deveria estar aqui? E a igreja, né, ela é a comunhão, né, dos santos, né? Pessoas de todas as idades, né, devem estar interagindo ali, né? A gente não pode fazer essa acepção, né? Acho que isso prejudica, né, o crescimento, né, prejudica o compartilhar mesmo de experiências, né? Você fica muito ali, né, um grupinho reunido, né, que acaba afetando o crescimento. Não creio que seja antibíblico, não creio que fira nenhum preceito moral, mas creio que a longo prazo, né, pode encadear certos tipos de problemas. Né? Show, muito